Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre o BIM no SketchUp. Dessa vez compreendendo outra coisa bem importante que é o 3D Warehouse, né? Então a maior biblioteca do mundo criada por usuários e como que a gente consegue usar ela ao nosso favor, otimizando o nosso fluxo de trabalho e já tendo de forma bem completa e bem fácil de acessar todos os blocos que usamos no dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, então vamos lá, eu vim aqui para o SketchUp para a gente trabalhar com o 3D Warehouse, com dicas práticas aqui de como usar ele a nosso favor. Então, como vocês já sabem, né, o 3D Warehouse, como eu mencionei no início, é a maior biblioteca de blocos do mundo. Então tem diversos blocos lá dentro para a gente utilizar com a maior fidelidade possível e para ajudar muito no nosso dia a dia de projeto, tá? Então ajuda bastante. Porém, como que eu consigo fazer isso? Ajustado, né, com o que eu precisar, porque eu posso pesquisar lá e aparecer diversas coisas, muitas informações, e eu vou passar para vocês, na verdade, uma dica que eu uso no meu dia a dia, que é para otimizar essa busca. Então, achar blocos mais certos, mais precisos para o dia a dia de projeto, e sem precisar ficar tempos e tempos caçando novos blocos para usar no dia a dia, tá? Bom, então vamos lá, vou vir aqui em janela, 3D Warehouse, para ele abrir a nossa janela do 3D Warehouse, tá? E essa daqui é a primeira janela. Bom, eu vou começar falando sobre a busca, tá? Então, como a gente consegue otimizar a busca dentro do 3D Warehouse? E é muito simples, tá, gente? Tem algumas formas. O primeiro fluxo de trabalho é, por exemplo, você está aqui procurando uma luminária para o seu projeto. Então eu vou pesquisar aqui, ó, luminária. Vou ver algumas opções de luminária. E pô, Gabriel, achei bem legal. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Achei bem legal para colocar na mesa. Perfeito. Vou salvar essa imagem como. Não vou alterar o nome dela. E dentro do 3D Warehouse você tem essa opçãozinha aqui, tá? Essa opção é para você buscar através de uma imagem. Então você vai conseguir clicar aqui, selecionar a sua luminária e pronto. O 3D Warehouse ele vai usar a inteligência dele para buscar as luminárias mais próximas possíveis. E olha que legal, quanta luminária próxima do que eu coloquei ali. Inclusive a mesma luminária que eu coloquei ali está aqui, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou num fluxo de trabalho muito usual no dia a dia, né? De você ali pesquisar as informações, pesquisar essas luminárias para conseguir trabalhar e colocar elas no dia a dia, tá? Então pega a imagem do que você gostou, joga ali que vai aparecer imagens luminárias muito boas, tá? E eu já vou aproveitar essa deixa aqui para falar de outro ponto, tá? Que é o cuidado com o tamanho do arquivo que você vai baixar para o seu modelo. Por exemplo, dentro dessa daqui, a gente tem luminárias bem parecidas, estão vendo? Porém, algumas estão com 29 mil polígonos e outras estão com 164 mil polígonos. Então, tem bem mais polígonos que as outras. Lógico, dependendo do que vocês estiverem trabalhando, se você quiser uma riqueza máxima de polígonos, tudo bem. Só cuidado com a quantidade que você vai usar isso e com a capacidade de processamento do seu computador, tudo bem? E aqui a gente vai analisar e colocar sempre na balança isso, tá? Se vale a pena eu baixar a de 1000 polígonos ou se realmente eu tenho que baixar a de 11 mil polígonos ou então a de 8 mil polígonos. E aí vai ser uma análise caso a caso. No nosso caso aqui, como eu quero exatamente essa luminária, as duas que se aproximaram mais foram essa e essa, tá? Essas duas aqui se aproximaram mais do que a gente busca. Então eu posso baixar ela sem problema nenhum. Eu vou baixar essa que pesa metade dessa. Então eu vou escolher essa daqui e ver se vai afetar a qualidade dela no modelo ou não, tá? Ou se não vai afetar. No caso aqui, ó, ela veio gigantesca, né? Ela veio gigante, mas não tem problema, tá? A gente pode arrumar ela tranquilamente e salvar ela já arrumada. E aqui entra a segunda dica que eu uso no meu dia a dia, tá? Para eu não precisar ficar buscando sempre o mesmo bloco. Por exemplo, se essa luminária aqui é uma luminária que eu uso muito no meu dia a dia, então eu vivo usando essa luminária no dia a dia para os meus projetos, eu gosto muito dela, eu coloco muito ela, e eu não quero ter que toda vez ficar buscando ela no meu modelo, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vamos entrar aqui nas propriedades dela, então vou visitar o site aqui da Leroy, tá?
Vou dar uma olhadinha como tá essa luminária de mesa da Pixar, como que ela tá, deixa eu ver, vamos ver a descrição dos produtos, procurar aqui a dimensão dela, aqui está, largura e altura, tá? Acho que aqui já vai dar pra gente trabalhar. Bom, ela tem 26 centímetros de altura, então eu posso vir aqui com o Scale e escalonar esse carinha aqui com o Shift habilitado e ou sem, né, enfim. Vai ter 26 centímetros de altura, ok, ele vai ficar chapado no primeiro momento. E aqui eu vou falar que ele tem 18 centímetros de largura e eu vou colocar 18 ali também de largura, tá? Então a gente fez aqui a adaptação, colocando um pouquinho mais na escala. E agora eu só vou fazer os ajustes finos nele, né? Já que a nossa luminariazinha aqui, ó, ela precisa estar mais quadrada ali embaixo. Então olha que legal, a gente conseguiu escalonar ela. Vamos supor que a gente escalonou ela já para o tamanho que a gente quer. E a gente vai querer usar sempre ela aqui. Pô, Gabriel, na verdade ela é um pouco maior, ela assim é a que eu tô querendo, não tem problema, tá? Você vai organizar ela do jeito que você quiser. E a dica aqui que eu dou, gente, é já pensar nisso, já pensar nesse objeto, já pensar nessa luminária que a gente baixou para os próximos passos. Então, para quando você for especificar isso no layout, para quando você for gerar o quantitativo do seu projeto do SketchUp, então nas próximas etapas do projeto, não só baixe esse modelo no seu 3D Warehouse, não só baixa, coloca e deixa lá esquecido para sempre, tá? Já pense nos próximos. Então, por exemplo, essa luminária, que nem eu disse, é uma luminária que eu uso sempre. Então, eu posso já tirar a etiqueta dela para eu sempre adaptar as minhas etiquetas. Ou se já quiser deixar ela na etiqueta certa, quando eu colocar, eu já coloco a etiqueta de sempre aqui. E eu posso colocar, por exemplo, já o nome dela, né? Então, eu vou colocar aqui luminária de mesa Pixar, por exemplo, tá? Já colocar essas informações e até colocar atributos avançados, por que não? Já vou pegar aqui no site da Leroy, por exemplo, e eu vou pegar que ela custa R$ 749,90 cada luminária dessa. Então ela custa R$ 749, ela tem de tamanho, vou colocar ali 26 por 18. Vou colocar X, né, que é mais fácil. 26, X, 18 centímetros. E aqui centímetros, ok. A URL, eu vou colocar a URL aqui da Leroy, para sempre que eu precisar eu já ir direto para esse URL. E aqui, se você quiser, você pode colocar o estado dela, se é novo, enfim, assim por diante. E o proprietário, tá? E aqui em tipo, inclusive, classificar um IFC para caso você for exportar isso daqui para alguém, tá? Eu vou entrar depois, no próximo vídeo, inclusive, quando a gente vai falar de componentes dinâmicos, eu vou entrar nessa categorização IFC. Porém, caso você tenha essa categorização, você categorize ele, por exemplo, IFC 2x3 para mandar para uma pessoa que pede a categorização IFC para trabalho com BIM, né, que é justamente o foco desses vídeos iniciais. Você pode sim colocar aqui, ó, Furniture Element, por exemplo, para ser o elemento de mobiliário, talvez, e assim por diante, tá? Então, para garantir que todos estejam no mesmo alinhamento ali. Então, prontinho, a gente adaptou e colocou uma luminária aqui bonitinha, desse modo, certinha no meu modelo. E aqui tá outra coisa, o próximo passo, né? Por quê? Eu já achei essa luminária, eu já falei, pô, eu uso muito essa luminária. Então agora a gente vai fazer o segundo passo. A gente vai clicar com o botão direito em cima dela, 3D Warehouse e compartilhar componente, tá? Por que compartilhar componente, Gabriel? Porque eu vou fazer alterações nela, que nem eu disse, eu fiz alterações nela, né? Então eu vou criar um novo componente, tá? Então, sempre que você fizer isso, é para novos componentes, tá? Eu vou mostrar para você como fazer sem ser novos componentes. Bom, aqui vai ter as informações, né, dessa luminária. Então, você pode colocar ali luminária de mesa Pixar, por exemplo, né? Não tem problema, coloca com o nome bonitinho. Vou deixar assim mesmo. Aqui você pode colocar uma categoria para você saber e identificar. Por quê? Porque nesse momento eu estou mostrando para vocês como a gente faz para salvar para a gente, tá? Cliquei o ESC aqui sem querer, não tem problema. A gente faz de novo, é bom que reforce. Então, botão direito, compartilhar modelo e coloca aqui. Luminária
de mesa Pixar. Ok. Coloca a categoria, subcategoria se quiser. E aqui eu vou colocar Private Model, ou seja, para essa luminária ser apenas para mim e não para todo mundo, perfeito? Bom, depois disso eu vou vir aqui em Publish Model e ele vai aparecer ali em Progress e enviando. Então ele vai enviar isso daqui para o 3D Warehouse e eu vou sempre que eu quiser baixar essa luminária Pixar já definida, tá? Então sempre que eu quiser eu já vou poder vir aqui e fazer o download em alguns minutos, no caso assim que ele concluir, tá? Bom, porém, aqui eu já vou falar de outra coisa, que são as coleções, tá? Sempre eu uso coleções no 3D Warehouse. Gabriel, que diacho que é coleção? Por exemplo, essa luminária aqui. Para eu achar ela mais fácil, eu posso vir aqui e adicionar a coleção, ou se vocês não tiverem nenhuma coleção nesse segmento, vem aqui em Create New Collection, né, para criar uma nova coleção. Porque aqui você vai escolher um nome, por exemplo, vou colocar aqui o nome de luminárias de mesa, que são as luminárias de mesa que eu mais uso, tá? Então eu vou Create Collection, ele criou aqui uma nova coleção, e eu posso adicionar a coleção de luminárias de mesa. Prontinho, salvou na coleção. Ou seja, agora, sempre que eu abrir o 3D Warehouse, vamos fazer o caminho do zero aqui. Janela, 3D Warehouse, ele vai abrir aqui o 3D Warehouse e eu posso, antes mesmo de pesquisar, vir aqui em My 3D Warehouse e vir aqui em My Collection. Por quê? As minhas coleções vão estar salvas bonitinhas aqui, tá? E eu vou poder vir aqui em pastas e escolher, por exemplo, eu quero luminárias de mesa. Então eu vou clicar aqui, vão ter todas as minhas luminárias de mesas aqui, eu consigo clicar aqui em baixar assim que ele terminar de processar. No caso, como ele não terminou, ele vai estar bloqueado aqui ainda, tá? Porém, se eu navegar pelas minhas coleções, eu tenho diversas, né? Eu tenho aqui a de cadeiras, a de componentes dinâmicos, aqui é de componentes dinâmicos para arquitetura, né? É outro ponto interessante aqui para a gente ter também. Então, eu tenho esses componentes e sempre que eu precisar, por exemplo, de uma alvenaria, eu já posso vir aqui direto e não preciso ficar caçando no 3D Warehouse, na pesquisa, nem nada do tipo. Eu só venho aqui em alvenaria e eu vou ter a alvenaria que eu costumo usar no meu projeto, tá? Que ela é de componente dinâmico, que nem eu falei, a gente vai falar mais disso na próxima. E eu vou ter sempre ela de uma maneira fácil aqui para mim, sem eu precisar ficar tendo dor de cabeça pesquisando alvenaria, tá? Por quê? Se eu fosse pesquisar essa alvenaria, por exemplo, no 3D Warehouse, eu viria aqui na página, eu coloquei no Extension Warehouse sem querer, né? No 3D Warehouse, perfeito. E aí eu viria aqui, né, na página inicial e pesquisaria alvenaria. Porém, quando eu fizer isso, vai aparecer muita informação. Muita informação. E a que eu quero não vai estar aqui. Olha só que engraçado. Então, uma vez que eu acho aquela alvenaria, eu salvo na minha coleção para eu não precisar ficar toda vez pesquisando. Assim, eu sempre vou conseguir vir aqui, meus conteúdos, ali em cima também dá para acessar, e eu vou ter aqui minhas pastas, tá? Por exemplo, meu componente dinâmico de marcenaria, se eu vir aqui eu vou conseguir baixar essa coleção, não tem problema nenhum, tá? E assim por diante, gente. Sempre que vocês precisarem, vocês vão conseguir baixar os seus modelos através daqui, tá? Então, por exemplo, esse gabinete que eu modelei ali bonitinho, vou conseguir baixar ele sempre que eu quiser, independente de onde esteja. Então, até para objetos que você modele mesmo, né? Nesse caso aqui, desse gabinete, eu que modelei. Então, eu que criei o componente dinâmico bonitinho ali para eu definir a largura do meu modelo. Por exemplo, essa daqui vai ter, na verdade, 60 centímetros. Pronto, ele foi para 60 centímetros. Aqui vai ter só uma prateleira ou então uma porta. Então, eu que criei esse componente dinâmico para facilitar a vida ali na hora de projetar a marcenaria. E eu não preciso, então, salvar na minha rede nem nada do tipo. Usa a nuvem do 3D Warehouse para salvar esses carinhas lá, tá? Então, é outra dica. A primeira, na hora de pesquisar. Então, pesquise os elementos bonitinhos, né? Já pensando nessa parte de por imagem, que é bem interessante esse recurso de pesquisar por imagem no 3D Warehouse. Depois que você baixar, organize esse modelo, pense na sua exportação de quantitativo depois, porque
quanto mais informação, quanto mais riqueza de informação que você tiver nesse modelo, vai facilitar a sua vida depois no layout, vai facilitar a sua vida depois na hora de gerar o relatório, tá? Ajuda bastante, então pense nisso também. E lógico, sempre que você tiver, depois que configurar, depois que editar e for esse o modelo oficial final que você estiver trabalhando, publique uma coleção sua e deixa organizadinho na sua conta do 3D Warehouse, vai ajudar bastante, tá? Não só para modelos prontos, que nem é o caso que eu mostrei ali com a luminária, com a parede que eu mostrei ali, mas também para modelos gerais, vamos dizer assim, como foi o caso ali desse gabinete que eu mesmo modelei e basicamente eu subi lá no 3D Warehouse para conseguir acessar da onde eu estiver, tá? Para eu não precisar modelar de novo ou correr o risco, né, de eu ir para algum lugar e ter que abrir o SketchUp para falar, poxa, aqui eu não tenho o meu gabinete. Não, aonde eu for, eu vou ter meu gabinete, porque ele está lá em nuvem, seguro, lá no 3D Warehouse para eu baixar a hora que eu quiser. A próxima dica que eu vou dar para vocês tem muito a ver com a parte ali do que a gente está falando, de certa forma, então dá continuidade com o que a gente está falando, porém na verdade são os filtros de pesquisas, tá? Por quê? Aqui eu pesquisei essa luminária com base em uma imagem que a gente pegou de uma luminária que existe realmente, né? Então a gente pegou ali uma luminária, jogou a foto dele no 3D Warehouse e o 3D Warehouse fez o trabalho de achar a melhor luminária para mim, que mais é parecida com aquela, tá? Então, mas vamos supor que a gente não sabe, a gente não tem um modelo ainda e quer baixar qualquer elemento aqui, por exemplo, um sofá qualquer desse meu 3D Warehouse, desse meu mundão de blocos que eu tenho aqui. Então ele vai me dar muitos sofás, tá? Inclusive muitos bons aqui, ó, por exemplo, esses carinhas aqui, tá? E eu tenho algumas dicas para vocês otimizarem essa pesquisa por digitação, né? Então sem ser a pesquisa por imagem. Quais são elas? A primeira, pesquisa em inglês, pode ser em inglês, ele vai achar mais modelos, tá? Mas caso você, independente do inglês ou português, sempre coloque aqui a classificação por likes, tá? Por quê? A classificação por likes, ele vai te dar modelos mais curtidos dentro do 3D Warehouse. Então, quais os modelos mais que o pessoal baixou e mais curtiu aqui dentro? Então, foi esse sofá Itália, e assim por diante, tá? Esses são os sofás mais curtidos, então provavelmente são os mais otimizados também, os mais detalhados, por que não? Tá? Então, só olhar aqui, né, todos os outros conceitos que eu dei aqui para vocês, como quantidade de polígonos e assim por diante, mas vai ser essa lógica, tá? Então, like sempre vai ajudar. E outra coisa são os filtros de pesquisa, gente. Pouca gente usa, mas ele tá aqui nesse cantinho escrito filters. E os filters ajudam demais, tá? Ajudam muito mesmo na hora da busca. Por quê? O primeiro filtro que eu uso é Result Types. Result Types eu vou falar para o 3D Warehouse o que eu quero achar. Se vai ser todos os resultados, se vão ser products ou se vão ser models. E o que são isso? Products são produtos verificados na vida real. Então são produtos que realmente existem na vida real. Se eu baixar um Products, isso indica certamente que ele foi verificado pelo 3D Warehouse e muito dificilmente vai acontecer que nem aconteceu com aquela luminária que eu baixei que veio totalmente fora de escala, tá? Então se eu baixar um Products, ele vai ter uma confiabilidade muito maior. Lógico, ele vai reduzir o número de pesquisa, né? Ele vai reduzir a quantidade de coisas que o 3D Warehouse me mostra, mas o que eu baixar é certeza que vai ser verificado com uma boa qualidade, com uma boa precisão. Por exemplo, esse sofá aqui, eu vou baixar ele só para a gente ver, muito provavelmente já vai vir bonitinho, na escala correta, certinho, para eu colocar no meu modelo e não ter dor de cabeça precisando reescalonar tudo. Ok, baixou aqui. E quando eu coloco, pode ver que ele vai estar na escala correta de um sofá, tá? Deixa eu subir ele aqui até pé da nossa escala humana. E eu já vou editar ocultando, apagando, né, aquele item ali, deixando ele aqui perto. Então pode ver que ele está na escala do sofá certinha do jeito que é. E aí eu posso fazer as próximas etapas, caso seja um sofá que eu estou acostumado a usar, né? Então fazer as etapas que eu passei ali com vocês na luminária, de colocar as descrições, de colocar bonitinho o que ele é, de colocar os layers, caso ele tenha layers, né? Então já fazer esse encaminhamento, pensando também no que a gente viu no último vídeo, né? No primeiro vídeo, caso vocês não tenham visto, a gente falou sobre as estruturas e sobre os layers, né? Aqui, por exemplo, ele veio com 2 layers, eu posso
deletar, né, esses 2 layers. Então eu vim aqui apagar etiquetas e o que tiver aqui, ó, mover para 100 etiquetas, prontinho, organizei o meu modelo, tá? Então é aquilo que eu comentei no último vídeo. E aí é só subir no 3D Warehouse de novo, tá resolvido. Então o primeiro filtro de busca que eu quero passar para vocês, que eu queria passar para vocês é esse, né, o filtro de Products, que é super útil para você achar elementos que de fato existem. Lógico, Gabriel, não achei nada em Products, não consegui achar nada nesse segmento. Posso ir para All Results? Pode, não tem problema nenhum. Você vai pesquisar em Products, em Models. Em Models tem muito modelo bom também, que foi o caso daquela luminária que a gente baixou. E a luminária a gente conseguiu converter, vamos dizer assim, em um Products, né, que a gente viu na vida real. Então também é válido, tá, gente? Eu pesquiso Products para facilitar esse segundo passo. Então, para eu já vir na escala certa, para já vir bonitinho, com nível de detalhe bom, então já venho para garantir uma qualidade para o meu modelo. Por isso eu coloco Products aqui. E aqui embaixo a gente tem algumas outras categorias, tá? A gente tem a categoria do produto, subcategoria, tamanho do arquivo. Eu não costumo usar nenhuma dessas, tá? Para ser sincero com vocês. O próximo filtro que eu uso é esse daqui, Specialist Filters, que é para falar a especialidade do bloco que você quer. Você vai querer só blocos certificados, blocos dinâmicos, live components, geolocalizados. Então você vai falar aqui para ele qual que você quer. E Gabriel, tem muito nome ali, né? Qual que eu quero? Qual que eu uso dentro aqui do meu 3D Warehouse? Bom, eu vou explicar a diferença aqui entre os principais, tá? Que seria o componente dinâmico, que seriam esses carinhas aqui, né? Vamos ver se tem algum sofá de componente dinâmico aqui. Tem alguns. Então, componentes dinâmicos. E o que são componentes dinâmicos, né? Vou sair do sofá, vou sair da busca do sofá, na verdade. Vou pesquisar qualquer coisa aqui do 3D Warehouse e eu vou colocar Dynamic Components para mostrar para vocês. E esse Dynamic Components pode ser várias coisas, tá? Inclusive, esse armário aqui é um componente dinâmico. Então, através do componente dinâmico, eu tenho muita facilidade em trabalhar no meu SketchUp, porque eu posso, por exemplo, vir aqui nesse componente dinâmico e ajustar os parâmetros dele. Então, puxando um pouquinho, né, na lógica lá BIM que eu comentei, a gente consegue trabalhar. Então, aqui, por exemplo, eu vou querer esse módulo com 80 centímetros, vou querer esse módulo com 2 portas, e essas 2 portas eu vou querer ele colocado aqui, tá? Colocadinho bonitinho ali. E para finalizar eu vou querer mais um de 60 centímetros lá no final. Então ele vai me ajudar a modelar, tá? Ele vai ter ferramentas que me ajudam a modelar. Essa parede é um componente dinâmico também, ó. Então se eu colocar aqui 3 metros, ela vai subir 3 metros, ela vai mudar a espessura dela, tá? Então eu consigo trabalhar de maneira mais precisa usando esses componentes dinâmicos aqui dentro do SketchUp. Então, lógico, eu não preciso falar, acho que deu para ver no meu tom de voz, na verdade, que eu uso muito componentes dinâmicos no meu dia a dia para facilitar a vida, tá? Tanto que o próximo vídeo do canal, que sai sexta-feira, vai ser sobre componentes dinâmicos. Então é onde eu vou detalhar para vocês, vou dar algumas dicas de como vocês criam seus componentes dinâmicos, tá? Lógico que vai ser nenhuma aula avançada, né? Vou indicar para vocês como criar algumas dicas e como criar um modelo básico de componente dinâmico. E indicar onde vocês acham componentes dinâmicos de qualidade para usar no dia a dia. Porém, aqui no 3D Warehouse, já antecipando um pouquinho no vídeo da próxima semana, tem muito componente dinâmico de qualidade para vocês usarem, tá? Então dá sim para achar componentes dinâmicos de uso assim impecáveis, tá? Bom, então, entendido o que é um componente dinâmico e a diferença dele de um componente normal, que nem o nosso sofá aqui, que se eu vim aqui, ó, em opções do componente, não tem nada. Aqui já tem um monte de parâmetros para eu editar, perfeito? Então, o componente dinâmico me dá parâmetros para eu editar a informação para eu adicionar na mesma lógica do BIM que eu comentei aqui, que é o principal título aqui dessa série, né? Então, já deu para ver que componente dinâmico tem tudo a ver com BIM no SketchUp também, assim como estruturas, assim como etiquetas que a gente viu no último vídeo. Bom, e o próximo vai ser a parte ali de Live Components, né? Então, Gabriel, qual que é a diferença entre o componente dinâmico e um Live Components? Bom, basicamente, quando eu venho aqui em Live Components, ele tem uma característica um pouquinho diferente do componente dinâmico.
Lembra muita coisa do componente dinâmico, porém ele é um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo aqui dessa cadeira, tá? Então essa cadeira aqui eu vou vir em download e configure. Então não é só download, vocês podem ver aqui que não é só download mais, né? É download e configure. Por quê? Quando eu baixar essa cadeira aqui no meu modelo, eu vou ter a opção de configurar ela. Então eu vou clicar aqui, ele vai conectar o servidor da SketchUp. Então ele vai conectar direto lá no servidor de Live Components para eu configurar ela. E, Gabriel, vai lembrar bastante aqui o menuzinho ali de componentes dinâmicos, porém vocês vão ver que vai ser mais bonitinho, vamos dizer assim, para editar, né? A gente tem aqui como alterar a cor, como alterar aqui o estilo de assento, então pode ver como é simples, como é fácil de eu editar isso daqui. Lógico, o componente os Live Components, né, não são tão fáceis assim, né, a gente criar, então já vem definido pelo SketchUp Labs, né, então aqui ó, 16 sem braço essa cadeira. O mais fácil para a gente criar são os componentes dinâmicos, por isso que normalmente eu no meu dia a dia, tá, uso mais os componentes dinâmicos que o próprio Live Components. Porém, Live Components são resultados bem legais que dá para usar também para ter uma variação incrível dos blocos caso algum desses te atenda. Então a gente configurou, né, aquela cadeira disso para, deixa eu refazer, para aquela parte ali, né, do modelo que ela estava sem braço, sem encosto, sem nada, tá? Então é uma forma bem tranquila de trabalhar. Só para reforçar, a diferença dela para componentes dinâmicos é basicamente essa, de forma bem resumida e bem simples, né? Seria essa, o componente dinâmico você atribui, você programa ele para funcionar do jeito que você quiser. Os Live Components são componentes que ligam no servidor lá de Live Components para você editar, tá? E aí você ganha a precisão aí de você editar e poder configurar o que essa pessoa pensou para ele. Lógico, Live Components, componentes dinâmicos e qualquer coisa que eu mostrar para vocês dentro do Warehouse vai dar para você adicionar na coleção de vocês. Então usem a coleção de vocês, organizem na coleção de vocês. Vai ver que vai otimizar muito o dia a dia, beleza? Bom, e por último, qual página do 3D Warehouse que eu indico vocês terem aí gabaritada, vamos dizer assim, tá? Salvo na sua coleção. Eu uso muito os blocos aqui da própria SketchUp, tá? Então vou pesquisar aqui SketchUp Brasil. É uma página muito boa, tá? Bem interessante mesmo. Então vocês entram aqui, ó, SketchUp Brasil. Vocês vão ver, na verdade, que tem muitos e muitos modelos aqui da coleção, inclusive para símbolos, como corte, símbolo de eixo, cotas de nível, porta, alvenaria, coluna, viga, laje. E eu uso todas, tá? Para ser sincero com vocês. Por quê? Vou dar um exemplo nessa porta. Essa porta aqui é a coisa mais fantástica que existe, porque você coloca ela no seu modelo. Vou colocar ela aqui no cantinho, só pra gente ter, tá? Colocou ela no seu modelo, todos os blocos ali são dinâmicos, basicamente. Então você consegue já definir aqui a largura do vão, a espessura que você tem nessa parede. Ele vai se ajustando, pode ver que ele está mudando completamente isso daqui. E você consegue, logicamente, editar as informações de ambiente, gente. Então vocês podem colocar aqui, por exemplo, se ela está na sala, colocar a descrição dela. Então, porta de madeira, 15 centímetros de batente, enfim, fabricante. Então eu vou colocar aqui Gabriel, por exemplo, identificação da porta P01. Porque quando vocês forem quantificar isso, quando vocês forem exportar isso, por exemplo, para o layout, né? Você vai ter essa informação detalhada, essa informação bonitinha aqui dentro do próprio software. Você vai puxar apenas uma etiqueta e já vai ter tudo isso ao seu favor. Então ela já te dá essa opção. Além do que, se você quiser detalhar essa porta, então ó, quero guarnição interna e vir aplicar aqui, ele coloca para você toda a guarnição. E aí, deixa eu só editar aqui o nosso armário dinâmico. Perfeito. Então agora a gente tem guarnição nessa porta. E o que é legal? Essa porta aqui, Gabriel, eu quero guarnição externa. Vou querer guarnição externa também para mudar lá atrás, né? Vou querer a maçaneta? Sim, eu vou querer a maçaneta. Pronto, ele colocou uma maçaneta aqui para mim, sem eu precisar ficar caçando muita coisa. Então essa porta eu uso muito e todos os elementos lá da SketchUp Brasil, tá? Parede, laje e assim por diante, eu uso demais dentro dos meus projetos e ajuda a colocar.
Então, assim, é um dos blocos que eu gabarito lá na minha coleção, tá? São os blocos dele porque me permite criar elementos incríveis, elementos muito rápidos e detalhados e usando componentes dinâmicos que vocês viram aqui que ajuda muito, né? Bom, e esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado, né? A gente passou bastante coisa sobre o 3D Warehouse. Agora vocês sabem como criar a própria biblioteca e deixar ela sempre em nuvem, sem usar armazenamento da sua máquina, sem precisar ficar toda hora buscando a mesma coisa lá dentro para baixar toda hora a mesma coisa e corrigir toda hora a mesma coisa, né? Então é uma dica bem prática e bem rápida para vocês conseguirem fazer isso de forma tranquila. Bom, então se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, e até a próxima!